Criado em 1998, o Instituto Oju tem atividades voltadas para adolescentes, jovens e mulheres negras, moradoras de favelas e de áreas de baixo desenvolvimento humano. O objetivo é resgatar e ressignificar a memória negra e indígena na sociedade brasileira. Para falar sobre essa iniciativa, convidamos a pesquisadora e presidente do Instituto, Cacá Portillo. Cacá, obrigado por ter vindo. Prazer te receber aqui. Mas me conta, 1998, imagino que você deveria ser uma criança, né? E vocês já iniciaram esse projeto, como é que foi isso? Em 1998, lá no Morro da Mangueira, na Candelária ali, mais ou menos, nós estávamos com as meninas e mulheres do morro, né? A tia Kelly, que é a nossa madrinha, e outras mulheres que se reuniam para dar aula de reforço escolar. Isso? Com quantos anos essas meninas? Nós estávamos entre 13 e 14, elas mais velhas, né? Elas eram as nossas mais velhas. E a gente aprendia na escola e ensinava na ONG. E assim a gente foi crescendo, entendendo que a gente precisava resgatar a história dos becos e das vielas, porque os becos e as vielas do morro têm o nome dos nossos avós, tataravós, e a gente começou a querer buscar essa história, resgatar. E com isso a gente começou a desenvolver projetos na área de moda, de desfile, de design, e conceito, literatura, poesia, e fomos montando a ideia, né? O Oju começou a crescer e se entender como uma entidade que foi fundada, né, burocraticamente em 2012. Agora, que histórias vocês descobriram nesses becos e vielas? Então, a gente descobriu muita coisa porque o saber do morro, né, esse saber tácito, essa oralidade, ele é de uma riqueza tão profunda que às vezes a gente no cotidiano não dá valor. E a gente começou a escrever livros e começou a ver as imagens antigas dos nossos avós, as estampas que eles usavam nas roupas, a forma de fazer as roupas, a forma de falar. E a gente começou a entender que era importante o saber acadêmico, mas também era tão importante quanto o saber da nossa comunidade. E a gente começa a resgatar formas de falar, né, como as vovós se comunicavam com a gente, e a entender que era importante a gente manter viva essa memória. E de onde vem essa consciência e esse entendimento da importância de fazer isso? Então, eu fui criada por uma mulher negra, né, empreendedora, que foi a mãe Jacinta, que hoje é falecida, mas que me ensinou muito, né? Ela sempre me ensinou que o que o negro tinha de mais valoroso era a palavra e a memória. E ela sempre colocou todos os meus referenciais. Eu não posso dizer que eu me descobri negra, né? Eu cresci negra por conta dessa consciência que ela me deu. Então, através dessa consciência, eu cresci entendendo que eu precisava, de alguma forma, buscar a valorização dessa cultura. Porque toda vez que eu entrava com ela no mercado ou em qualquer loja, ela era seguida pelas seguranças. E, silenciosamente, eu percebia isso e tentava buscar formas de nos valorizar como seres humanos para que isso não acontecesse com outras pessoas. Aí, na prática, nessa época, além do reforço escolar, né, que vocês faziam, o que vocês começaram a fazer na prática a partir desse entendimento? Então, a gente começou a fazer leitura e aí a gente entendeu que essa leitura não podia ser uma leitura comercial, né? Ela tinha que buscar essas histórias. A história da tia Jacinta, da tia Vanice, da tia Marina, da tia Neuma. E não só da tia Neuma, da tia Zica, que são mulheres já conhecidas na Mangueira, mas de outras mulheres, como a tia Alice, que
quase ninguém deu valor a essa história, mas ela que começa toda a história social no Morro da Mangueira e depois ela é afastada dessa história. Então a gente começou a buscar essas histórias dos mestres, dos griots, das tias, que construíram o saber, né? Que construíram a estrutura que o morro tem hoje, que não foi o governo que levou, né? Foram essas mulheres que organizaram essas estruturas para chegar água, chegar luz, chegar esgoto. Então, na ausência presente do Estado, né, com a polícia, elas construíram todas as estruturas que nós necessitávamos para sobreviver de uma maneira humana, né? Então, você está falando em mulheres, aí eu fico pensando, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, né? Mas na prática, nas comunidades pobres, a realidade é outra, né? Que quem está à frente de tudo são as mulheres. Inclusive, quem vai enfrentar a polícia, né? Quando a polícia entra na comunidade, são as mulheres, para defender seus filhos, seus maridos e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa lógica, né, de organização social que é tão invisibilizada, né, que ninguém fala sobre isso, mas que, na realidade, dentro das comunidades, dentro da comunidade negra, é tudo muito diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente costuma dizer, né, e aí a gente apanha um pouquinho, que nossa história não vem do feminismo, né? Porque a nossa pauta, a nossa agenda, ela antecede qualquer estrutura que foi cunhada pelas mulheres brancas, né? Então, a agenda do feminismo não nos contempla por causa disso. Porque quando a gente faz um aprofundamento através do Centro de Altos Estudos que o Instituto Oju mantém sobre a história do matriarcado que surge na África e se mantém em várias sociedades até hoje, a gente entende o elo que liga, né, essa história africana à nossa história brasileira, né? E aí, dentro da favela da Mangueira e outras favelas que a gente atua, a gente entende que essas mulheres chefes de família que organizam toda a estrutura, todo o sistema de gestão, né? Elas que administram aquele salário mínimo para que tenha alimento e provisão naquele lar durante os 30 dias do mês. E se vira nos 30 mesmo, porque a gente sabe que dentro dessa economia nós não estamos contemplados. Então, a gente resgata essa história até da questão educacional, né? São as mulheres negras que educam, inclusive as crianças brancas, né? E aí a gente reivindica esse lugar. Elas até amamentam, né? Amamentam. As crianças brancas. Então, essa construção educacional é dada pelas mulheres negras e invisibilizada. Que nós educamos, mas ninguém fala sobre isso, né? Nós gerimos, nós organizamos. E aonde está essa história? Que não está contemplada em nenhuma agenda. E aí a gente precisa reivindicar essa agenda preta dessas mulheres que empreendem desde o início, desde quando elas chegaram aqui. A gente achou um documento, que é uma carta régia de 1712, a datação, dizendo que aquelas determinadas escravizadas, elas eram indomáveis, não serviam para o serviço doméstico. Tinha que arrumar uma outra forma de colocar essas mulheres para fazerem alguma coisa. Então, elas vão para as praças e fundam as feiras livres. Ninguém diz que as feiras livres são organizadas pelas mulheres negras. Elas vão para as praças e começam a vender os quitutes e são demonizadas pelas freiras. Por quê? Porque as freiras também vendiam doces. Então, era uma concorrência violenta. E aí, enfim, a gente está reivindicando essa agenda nossa, dessa pauta, dessa mulher que já trabalha e empreende desde sempre. Pois é, e está aí invisibilizada, né? Como tudo que se refere à cultura negra. Vamos ver um pouquinho aqui do Instituto Oju. Queria que você fosse assim, comentando, você vê ali que tem curso de turismo, enfim. A gente tem vários cursos de formação, né, que o eixo de trabalho nosso é educação, cultura e economia. E aí a gente tem cursos de formação sempre voltados para a população negra, entendendo negros, pretos e pardos, né?
E esses cursos são cursos profissionalizantes ou de formação. Então a gente tem o ICA, que é o curso de inglês cultural afrocentrado, que é um curso que trabalha com a desblindagem cognitiva que os traumas do racismo causou à população negra que não consegue aprender o idioma. Então a gente trabalha desblindando e instrumentalizando no idioma. O curso de turismo afro-reverenciado, ele reivindica o território do Rio de Janeiro, essa história, essa narrativa preta dentro desse território, formando guias, que são meninos do Degase e outras pessoas também que participam, dando para eles um novo viés de trabalho, né? Uma possibilidade de rentabilizar contando sua própria história. Temos o História Geral da África, que foi no nosso primeiro curso de formação, que está em vias de se tornar uma pós-graduação, já é reconhecido pelo MEC, está na fase final de reconhecimento de turmas. E a gente tem seminários, hoje nós temos um preparatório para o curso de mestrado para negros e brevemente estaremos lançando um preparatório para a prova da ordem, também para a população negra. Olha, não é pouca coisa não, hein? Hoje a gente tem 16 projetos, temos o Afro Incu, que é um projeto de inclusão de negros e negras nas plateias dos teatros do Rio de Janeiro. Só em 2017 a gente ocupou 6.500 lugares, né, levando pessoas, às vezes, pela primeira vez ao teatro, priorizando os espetáculos que tenham a temática negra. Mas a gente vai a outros espetáculos também, quando não tem, né? Mas, graças a Deus, né? Ultimamente tem tido bastante, né? Tem se proliferado. Bastante com otimismo, né? Porque deveria ter muito mais. Mas, pelo menos hoje em dia, a gente já tem algumas produções acontecendo, né? Exatamente. Tem vários, até inclusive dentro do curso História Geral da África, os alunos têm que entregar uma contrapartida para a comunidade, né? Porque a gente é sociedade de troca, né? O matriarcado é uma sociedade de troca. Então, eu te dou a possibilidade de você resgatar um conhecimento que já está dentro de você e você reverbera, né? Você dissemina esse conhecimento através de uma troca. Então, eles têm desenvolvido também argumentos para o cinema, para o teatro, e aí a gente viaja, né? Então, quero continuar falando sobre isso, sobre troca, que isso é muito importante. A gente vai fazer isso no próximo bloco. Eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, num piscar de olhos, não sai daí. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com a pesquisadora e presidente do Instituto Oju, Cacá Portillo. Cacá, no bloco anterior você começou a falar sobre troca, né? Essa ideia, esse conceito matriarcal de troca. E eu queria entrar num assunto, como é que funciona, né? Como funciona a gestão do Instituto? Da onde vem o dinheiro, né? Porque hoje em dia se trabalha com cultura através do financiamento, né? Dos editais, né? Das leis de incentivos fiscais, ou seja, é tudo bancado pelo poder público, né? E com vocês é assim que funciona? Como é que é? Não, o Oju ele é pautado em uma gestão própria chamada Gemater, né? Que é uma gestão uma gestão de subsistência. A gente se entende como seres africanos pela autodeterminação dos povos e a gente reivindica essa história ancestral nossa e através dessa reivindicação a gente reimplanta uma estrutura que dá origem ao sistema de gestão que a gente tem hoje, só que totalmente desapropriado dos seus valores. O Instituto Oju cunha e desenvolve o Gemater e a partir do desenvolvimento do Gemater, o Oju reestabelece o sistema filosófico dentro dessa estrutura. Então, o que a gente faz, né? Nós próprios mantemos a estrutura funcional. Então, se o negro ele conseguiu ascender e tem possibilidade financeira maior do que um outro irmão,
ele vai conseguir arcar com os custos desse outro irmão que ainda não tem possibilidade, né? A gente chama o nós por nós, né? A filosofia nós por nós. A gente abriu mão dos editais e de participação de investimento público ou privado. Por quê? Porque nós somos uma entidade autônoma e uma entidade que pensa na emancipação da população negra dentro do nosso país. E para pensar a emancipação, eu não posso ter vínculos de débitos, né? Porque a gente sabe que os investimentos... Não existe almoço grátis, não é Exatamente, isso? exatamente. E aí a gente se mantém dessa forma, com uma economia colaborativa, onde o que tem mais colabora mais para que o que tem menos possa acessar. É uma economia circular. E assim a gente tem conseguido manter as estruturas. E a gente começou com com um curso de História Geral da África, com mais ou menos 25 alunos. Hoje a gente tem 12 turmas em atuação, entre preparatório para o mestrado, curso de História da África em inglês e turismo, e mais de 300 alunos. Na prática, para quem tem em casa entender exatamente como isso funciona. Então, se você tem um curso, quem tem mais dinheiro paga mais, quem tem mais ou menos paga mais ou menos, quem não tem não paga nada, e aí quem paga mais vai custear o valor de quem não paga. É por aí. Isso, a gente tem um princípio que é a transparência, né? Diante de tudo que a gente tem visto, a gente entendeu que a transparência é fundamental e os sistemas de gestão matriarcais eram sistemas transparentes, né? E sistemas equilibrados, que eu colhi muita coisa, então eu vou doar. Os festivais são originários disso, né? Os festivais de colheita, então todo mundo come a mesma coisa, porque você é uma sociedade redistributiva. Então, como funciona essa gestão dentro do OJU? Nós montamos uma planilha, porque nenhum dos nossos professores são voluntários, porque não que a gente não acredite no voluntariado, mas como os nossos professores são negros, eles precisam sobreviver. E aí a gente paga eles um valor dentro do valor de mercado. Então tem as passagens, todo o custo administrativo para a formação de um curso. A gente monta uma planilha e chega essa planilha com o valor total do início ao fim do curso. Essa planilha é dividida pelo número possível de alunos. Vamos supor que eu gaste 14 mil para fazer um curso de inglês com a duração de um semestre. Eu tenho 25 alunos. Eu divido esse valor pelo número de alunos e divido em 6 vezes. E aí eu vou lá e coloco esse valor dentro do curso, na inscrição. E eu opto. O valor mínimo para que eu mantivesse o curso durante os 6 meses, dividido pelas 25 pessoas, seria R$80. Mas eu não tenho condições de pagar R$80 por mês. Eu pago 50. Eu pago 30. Ou eu não tenho nenhuma possibilidade de pagar nada. Então, você faz essa opção no momento que você vai se inscrever. Ou eu tenho a possibilidade de pagar 100, 150, 200, e aí está lá escrito, né? Eu sei que eu vou estar arcando com o valor da pessoa que não pode pagar nada. E tem um processo seletivo bem complexo para a gente compor esses valores, e a gente consegue compor e tem dado muito certo. E eu imagino que deve ser também complexo fazer com que as pessoas entendam esse novo formato de organização, né? Porque a gente vive numa sociedade, né, que é tão individualista e é tudo tão o oposto desse pensamento. Como é que vocês trabalham isso? Então, a gente, dentro de todos os cursos, a gente mantém uma estrutura da antropologia cognitiva, né? A gente trabalha com a questão dos traumas e, através disso, a gente desenvolve a nossa metodologia. E nessa metodologia, pelos sistemas matriarcais, a gente faz um resgate dos valores ancestrais. E aí acionar mesmo... É um trabalho a longo prazo, né? É a longo prazo. Primeira turma, a gente teve vários problemas de pagamento, né? E a gente entrava lá e aí conversava com todo mundo, e é aquela conversa, né? A mão que faz o carinho e que também chama atenção, porque a educação matriarcal é assim, né? Ela educa, beija, mas bate também. E tem sido um processo longo essa construção, mas tem dado certo. Agora, queria que você falasse também um pouco sobre empreendedorismo, né?
porque, na verdade, como você bem falou, né, essa coisa do empreender, isso começa com essas mulheres muito lá atrás, e eu, particularmente, eu vejo que a saída é o empreendedorismo. Por quê? Acho que a gente produz muito, né? Principalmente quando eu olho para a indústria cultural, né? Eu vejo quanto que a gente produz e esse dinheiro não está na mão da comunidade negra, né? Como trabalhar isso, o empreendedorismo, fazer com que esse dinheiro circule dentro dessa comunidade, que empodere essa comunidade, né, que enriqueça essa comunidade, porque assim, é um absurdo você ter manifestações culturais negras que rendem muito dinheiro e as pessoas que criam isso, que fazem isso, vivem na miséria e morrem na miséria. A gente tem inúmeros casos no mundo do samba, a gente vê agora o funk exatamente a mesma coisa, no axé music, enfim, tudo que essa comunidade vem produzindo, ela não é protagonista, esse dinheiro não está na mão de quem produz isso. Como que a gente reverte esse quadro, em que caminho, enfim? Então, acho que é uma resposta, uma pergunta ainda sem resposta, mas organicamente nós como comunidade negra, né, eu não digo nem o Instituto Oju, mas nós como comunidade negra dos movimentos negros, temos construído no sentido de que o dinheiro realmente está na nossa mão, né? Nós como negros movimentamos 1 trilhão na economia desse país e isso não é pouco. E dentro de um sistema capitalista, a gente precisa se entender como protagonista. Qual é a filosofia do matriarcado? É resgatar a nossa autoestima. Dizer para nós que a gestão é nossa. A gente inaugura o sistema de gestão. E a gente se reapropria disso que foi retirado de nós. Porque o negro, quando chega no Brasil, ele não tem a possibilidade de gerir nem o que ele colhe. Né, que eu acho que o maior trauma da escravidão não é você ser escravizado e sofrer no seu corpo essas dores, mas é você não ter a possibilidade de cultuar o seu Deus com o trabalho que você faz na lavoura, né? Você plantou, você colheu, então dentro da nossa filosofia nós precisávamos oferecer isso aos nossos deuses e isso foi impossibilitado. Então a partir do momento que você mata qualquer possibilidade do negro se desenvolver, você começa a pensar, mostrar para nós que nós não somos capazes. Então a gente trabalha com a questão do resgate da autoestima. Quando eu me entendo como gestor, como filósofo, como médico, que origina esse saber, essa autoestima ela se reverbera. E a partir daí eu entendo o poder que eu tenho com esse dinheiro que eu movimento e que eu preciso responsavelmente reinvestir esse dinheiro na minha comunidade. E aí o que a gente conclama é o seguinte: compra menos do supermercado, compra mais do mercado local. E fazendo com que a pessoa que gerencia aquele mercado compreenda o porquê você está comprando ali. E da mesma forma, né, hoje nós temos mulheres cozinheiras, costureiras, doutoras, médicas, advogadas. Então, nós temos os profissionais, a gente precisa encontrá-los. E quando eu precisar de uma ginecologista, por que não ir numa ginecologista preta? É isso que a gente desenvolve, essa responsabilidade de que o seu dinheiro precisa ser reinvestido na sua comunidade. Agora vocês desenvolvem também um trabalho de capacitação desses empreendedores, né? Para que esse serviço ou esse material tenha qualidade. Como é que funciona isso? Então, a gente atuou durante muito tempo com o projeto Nega Rosa, que é um projeto de afroempreendedorismo. E esse projeto atuava dentro das favelas, na Vila Aliança, na Vila Kennedy, na Mangueira, na Rocinha, em várias comunidades do Rio de Janeiro. E como eu venho da área de design e gestão, eu entendi que a gente precisava compreender que a gente precisava de qualidade no desenvolvimento desse trabalho, porque aí eu faço uma caneca e a gente consegue contactar, né, pessoas para que comprem 5.000 canecas.
Aí a gente voltava e entendia que aquele produtor não tinha capacidade para produzir aquela produzir quantidade as 5 mil. Então a gente começou a perceber que precisava de um olhar do design, de uma questão de pensar a qualidade do produto, pensar a escala e pensar também as metas, porque nem sempre o empreendedor quer escala. E aí é importante, por que na etnogestão a gente reivindica isso? Porque eu ouvi um indígena, né, me dizer que ele não queria vender 5 mil colares, porque a natureza precisava permiti-lo. E ela permitia quando a semente caía no chão. É outra lógica, é uma né? outra filosofia. É um outro então, entendimento. assim, o sistema capitalista, ele não dá conta Ele é dessa predador, organização. Né? Porque é uma outra lógica. Eu estou pensando holisticamente, né, a natureza, eu estou pensando na espiritualidade e no mundo físico como uma integralidade. Cacá, me dá tuas mãos aqui. Muitíssimo obrigado por ter vindo, por compartilhar essa sabedoria, esse pensamento conosco. Acho que a gente tem que refletir muito sobre isso que você está fazendo, que você está falando e incorporar isso muito na nossa vida. Porque acho que é isso que está faltando, é a gente nos redescobrirmos. Porque potencial a gente tem, beleza a gente tem, poder a gente tem, e só está faltando a gente redescobrir isso. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço, queria agradecer também a presença dos nossos ancestrais, né? Porque nós não somos sozinhos. Para nós estarmos aqui, tem muitos ancestrais que nos antecederam. Muito obrigado e espero que a nossa comunidade acorde. Exatamente. Obrigado. Eu conversei com a pesquisadora Cacá Portillo e para rever essa entrevista e todas as outras edições do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultner é a voz da nossa ancestralidade.